Olá, meus amigos e amigas. Agora, neste vídeo, eu vou falar para vocês sobre o fim da eloquência na oratória política. Mas antes de começar, eu peço a todos, aqueles que não forem inscritos, que por favor inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos que vocês mais gostam com as outras pessoas, deixem seu like e nos ajudem a continuar este nosso projeto. Pois bem, quando eu falo em fim da eloquência na oratória política, eu falo de um fenômeno que não é de agora, mas que marca a contemporaneidade dos parlamentos no mundo. De um bom tempo para cá que nós não costumamos mais ver aqueles que têm as atribuições de legislar e aqueles também que fazem parte dos estados, o executivo dos estados, os líderes, os grandes chefes, terem a capacidade e habilidade de desenvolver com plenitude a arte da oratória. Os discursos parlamentares nos congressos, nas câmaras, nas assembleias, seja no Brasil, seja em outros países, têm sido empobrecidos ao longo do tempo. Durante um bom tempo, em décadas passadas, o mundo pôde ver grandes oradores, grandes estadistas, grandes líderes com uma capacidade de oratória tremenda, com fluência, com clareza, com a capacidade de falar para as pessoas e de emocioná-las, inclusive com os seus discursos ficando para a posteridade, tornando-se objetos de estudo de cursos de oratória para mostrar aos novos nesta área como é que se desenvolve um discurso com toda a sua clareza e com toda a sua riqueza, com início, com meio, com fim. Hoje em dia, numa época de confronto, estamos na era dos confrontos, aí o Brexit, aí as questões nacionalistas recrudescendo, a eleição de certos líderes que têm um perfil um pouco mais de conflito, de atrito, e a incapacidade das pessoas em se entender, porque adotam posições extremadas e não facilitam o diálogo. Então, numa época como essa, o parlamentar, o político, o homem do Congresso, o homem da Câmara, o representante político do povo deveria ter a capacidade de se comunicar bem, até porque é o principal instrumento que utiliza o legislador, o político, é a palavra. Ele tem que ter domínio da palavra, palavra oral, a palavra na sua forma mais potente, que é falada. Mas qual não é a nossa tristeza ao vermos nas TVs, nas coberturas dos parlamentos pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, e principalmente do Brasil que eu falo, que nos dá uma nostalgia dos tempos em que grandes oradores que eram oriundos de várias classes e de várias categorias profissionais se tornavam políticos, médicos, advogados, enfim, gente que também era da carreira política, mas que tinham o dom de se expressar em público, conseguiam comover as multidões, conseguiam falar para grandes massas ou para pequenos grupos, emocionando, passando a informação, comunicando e mudando a forma das pessoas pensar, fazendo com que elas os ouvissem. Hoje em dia a gente não consegue ver isso. E, na verdade, fale, né? Ou seja, começa a falir a eloquência. A persuasão e a eloquência são elementos que estão ausentes dos discursos políticos de hoje em dia, onde você vê muito mais falação ou mera falação do que necessariamente discursos com um respaldo nas técnicas de oratória. A oratória
tem sido gradualmente perdida, e por isso que neste vídeo eu falo do fim da eloquência. E eloquência, vejam bem, eloquência não é só falar bonito. É muito mais do que falar bonito. Eloquência não é só falar bonito, assim como oratória não é só o mero discurso arrumadinho. A oratória e a eloquência é uma arte de bem falar, é uma arte de expor com clareza e através de argumentos também claros, sólidos, aquilo que você quer defender, suas ideias, né? O seu pensamento, até mesmo as suas posições emotivas ficam expressas através das técnicas que são empregadas nessa arte da oratória. E a eloquência é como se fosse a cereja do bolo, você coloca tudo num plano mais belo. Na história toda dessa grandeza dos discursos de antigamente, e aí você vai ver os grandes líderes mundiais com seus discursos magníficos, mais de um discurso em situações as mais diferentes possíveis, nos parlamentos, os grandes políticos brasileiros do passado que conseguiam construir peças de oratória brilhantes, inclusive no parlamento, hoje em dia você não encontra. Isso é um dos sinais dessa crise, a incapacidade dos políticos de fazerem uso da sua expressão maior, que é a palavra. Parlamento quer dizer, ou vem de uma expressão que significa falar, palavra, fazer uso da palavra. Portanto, como Habermas falava em sua ética do discurso, quem fala não fala para si mesmo, você fala para o outro. E falar para o outro é fazer uma performance. A fala e o discurso, a oratória e a eloquência têm uma natureza performativa. Portanto, o discurso político ele é de natureza performativa. Você performa, ou seja, você faz o discurso para o outro. Você quer com isso não só comunicar e expressar através de um meio verbal alguma informação. Você quer também convencer, você quer seduzir, você quer persuadir. Na política, não valem apenas os conchavos. Talvez até por isso a corrupção hoje seja maior. E as pessoas, ao invés de fazerem as outras acreditar no que você pensa através do diálogo e da construção de argumentos dentro de um discurso bem elaborado, elas acham muito mais fácil comprar aquele que se opõe a você. E ainda há um outro problema que também é muito grande hoje, que é a incapacidade do outro de ouvir. No momento em que temos essa era do confronto, estamos numa era do confronto, a política sofre mais ainda porque, além de perdermos os grandes oradores, além do declínio da eloquência e da arte do bem falar, para representar politicamente aquele que lá o colocou, os nossos políticos, e aqui eu repito, não é só no Brasil, no mundo todo, se desqualificam nesse requisito e deixam de adotar natureza performativa enriquecedora no seu discurso político, transformando ele em mero palavrório, como diria Heidegger, né? Pois bem, então, falando de eloquência parlamentar, tem que se falar em convencer pessoas. E para convencer, você tem que tocar as pessoas. Não tocar apenas fisicamente, você tem que tocar com suas palavras, com seus argumentos. Você tem que usar das sutilezas da oratória, dos artifícios que a oratória lhe traz com essa finalidade. Muitos livros já foram escritos sobre a arte de bem falar, sobre a arte de fazer as pessoas concordarem com aquilo que você diz, de vencer um debate, né, como Schopenhauer, ou como um livro chinês do século IV chamado Arte da Persuasão, também tratava disso mais ou menos com algumas estratégias
e dizia lá que um dos meios para obter esse objetivo, que é tocar as pessoas, seduzi-las com o discurso, é você sondar esses sentimentos e a partir dessa sondagem de sentimentos você buscar a emoção do seu discurso. E esse seria um dos princípios que aproximaria o sentimento do orador com o sentimento daquele que lhe ouve, do seu auditório, da sua plateia, ou do outro com que ele dialoga, quando num discurso, quando numa deliberação ou num debate, já que estamos a falar de parlamento e de política. Portanto, a gente tem que fazer uso dessa arte para tocar o outro do lado de fora e do lado de dentro, ou seja, para que ele também emocionalmente responda a essa fala, a essa verbalização, a essa performance, a esse discurso performativo que busca seduzir e que busca convencer as pessoas de que seu argumento é válido e que ele, portanto, deve ser acolhido pelo outro. E uma outra questão também que entra dentro daquilo que eu falei, que hoje as pessoas não estão abertas a ouvir, para piorar, além da fragilidade dos discursos que são muito dispersos, são incoerentes, incongruentes, são fracos mesmo. Você tem a ausência da simpatia mútua, porque quem ouve tem que se colocar num estado de simpatia básica para com quem fala, senão ele não vai querer ouvir o que você tem a dizer. Então ele tem que ter o desejo de lhe escutar, mesmo que a princípio ele não vá necessariamente concordar com tudo que você diz. É suficiente, portanto, de acordo com os casos, que você possa vestir suas palavras de argumentos belos, né? E a gente poderia ter falado também aqui dos filósofos gregos e dos sofistas, que foram e são até hoje por nós filósofos muito criticados por aquilo que fizeram da arte de falar. Mas nós não podemos também esquecer de que eles foram importantíssimos ao desenvolver a arte de falar, a desenvolver a oratória. E hoje falta muito ao mundo contemporâneo essa capacidade de performance do discurso. O discurso político bonito, um discurso político não vazio, né? Não é só uma performance para colocar penduricalhos para formar um neosofista, não, mas trabalhar aquilo que a arte de bem falar reserva aos que dela conhecem, que infelizmente não é o caso dos nossos políticos atuais. Você não consegue ouvir um discurso que possa lhe emocionar verdadeiramente. Às vezes tem pessoas que acham que foi bem aquele que falou de forma raivosa e tal, mas na verdade não se trata de um grande discurso ou de um discurso memorável. É apenas mais um discurso feito com mais emoção do que com razão. E nós queremos, ao falar de eloquência, a razão dominando a emoção nos discursos. Portanto, meus amigos, minhas amigas, essa arte perdida, ela, quando o discurso é bem construído, ele inspira a confiança de quem ouve, ele passa a ser mais direto, ele toca, ele emociona, ele convence, ele ganha pela sedução e pelo convencimento, pela capacidade que você tem de fazer com que as pessoas possam aderir aos seus argumentos, mesmo que não na sua totalidade. E muitas vezes você até contra-ataca com outros argumentos quando num diálogo percebe algumas deficiências do seu interlocutor. Então, que pena, mas estamos num período de declínio, de fim da eloquência na política contemporânea. A oratória política hoje não consegue mais aquilo que era brilhante e de destaque no passado, persuadir o outro e tocá-lo em suas emoções e também na sua razão. Espero vocês no próximo vídeo. Compartilhem, deem seu like, inscrevam-se no nosso canal e até uma próxima vez.